Hoje nós prometemos, ou nós combinamos, que falaríamos a respeito das mulheres cansadas. E olha como é cansativo, né, ser mulher. Sim, porque nós temos que dar conta de tantas tarefas, de tantas coisas. Mas nós viemos aqui para recarregar as forças, as energias. Vamos começar fazendo isso orando, buscando ao Senhor. Apresente ao Senhor agora os seus pedidos. Enquanto eu estiver orando aqui, você vai aí do outro lado orando também. E se for preciso dizer o nome de alguém a quem você recorre a Deus para abençoar esta pessoa com provisão de misericórdia, com saúde, com qualquer tipo de necessidade que você creia ser objeto da sua oração neste momento, que o faça. Diga o nome dos seus familiares, apresente ao Senhor o seu marido, apresente ao Senhor os seus filhos, apresente ao Senhor aquilo que você não tem, apresente ao Senhor aquilo que te sobra, apresente ao Senhor tudo, apresente ao Senhor. O que há de mais importante na vida é saber que o Senhor se importa com tudo, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é maravilhoso. Entenda isso, mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade agora que roube de você o brilho nos olhos, o sorriso na face. Não deixe de crer. Jesus é bom. Jesus me ama. Repita comigo: Jesus me ama. Jesus me ama. E de tanto que Ele me ama, Ele vai me ouvir. Ele me ouve. Não é que Ele vai me ouvir, Ele me ouve. Então vamos orar. Senhor Jesus, aqui do outro lado há uma série de mulheres, um sem número de mulheres, porque eu não as conheço e elas estão em lugares dos mais diferentes, elas estão nos lugares mais distantes, outras mais perto, mas o Senhor sabe onde está cada uma delas. O Senhor sabe o endereço de cada uma delas. E assim sendo, o Senhor conhece o estado de ânimo de cada uma delas. O Senhor sabe o exercício espiritual que cada uma hoje fez ou deixou de fazer. O Senhor sabe. E muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não sabe tudo isso e o Senhor não vai até elas e o Senhor não está com elas para oprimi-las, mas para libertá-las. O Senhor está com elas para ouvi-las. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Senhor. Engrandece a vida, a existência dessa mulher. Engrandece os sonhos, os pensamentos, os sentimentos dessa mulher. Senhor, torna fértil o coração desta mulher, este coração que se tornou endurecido, esse coração que se tornou de tão sofrido, frio. Aquece, Senhor, esta vida. Aquece. Tenha misericórdia dessa mulher que foi frustrada em seus sonhos, em seus planos, e ela agora anda cansada, se arrastando pela vida, esperando por algo novo, e nos pensamentos dela este algo novo não acontece, nada acontece, e ela clama, e ela pede, e ela chora, e ela espera, e ainda não aconteceu. Senhor, ela está cansada de te pedir, ela está cansada de esperar, ela está cansada de sofrer, ela está cansada, Senhor. Tenha misericórdia dela, já que ela não tem forças e não tem visão para ainda compreender que o Senhor não a esqueceu. Confirma no coração dela que o Senhor não a esqueceu, Pai. Abraça essa tua filha agora. Abraça. Faze com que ela sinta a tua presença. Faze com que, independente do lugar onde ela esteja, do que ela tenha ao redor, das pessoas que estejam ao seu redor, independente da motivação que a trouxe até aqui nesta noite, independente dos pensamentos, dos sentimentos, de tudo que subiu ao seu pensamento hoje, Senhor, independente de qualquer coisa, de qualquer dúvida, de qualquer incredulidade que ela possa ter permitido brotar no seu coração, Senhor, tenha misericórdia dela. Senhor, por favor, a ajuda em sua dificuldade. A ajuda por ela estar chegando ao seu limite humano. Estende a tua mão na direção dela.
e derrama nova esperança no coração dela. Derrama, Senhor, derrama. Tenha misericórdia, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, que esteja aqui conosco sempre, sempre. Eu te peço uma bênção para todas as mulheres, esta bênção para todas as mulheres que estão agora conectadas. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é Deus que age, o Senhor é Deus que atende, o Senhor é tremendo. Então, Pai, não permita que nenhuma de nós saia daqui hoje, desta conexão, sem ter sentido que o Senhor falou ao nosso coração, que o Senhor teve um recado direto ao nosso coração e que o Senhor nos ofereceu as armas para lutarmos e vencermos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Estão com a Bíblia, meninas? Vocês estão com a palavra de Deus aí com vocês? Então vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Não sei se você está sozinha aí, eu estou acompanhada aqui. Hoje estou acompanhada da minha sogra, que está aqui comigo, da minha amiga Jussara, Salomé, minha sogra, estão aqui comigo. Você aí daí de casa, muito obrigada por você ter vindo ficar aqui com a gente hoje. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia. Que o Senhor Jesus fale ao nosso coração por meio desta palavra, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. E é uma história muito conhecida da mulher cananeia, daquela mulher pagã, de uma mulher que não era do povo de Israel, não era uma mulher que servia a Deus nos proformes da religião, ela era de um outro povo, ela era de um outro lugar. Mas Jesus passando por ali, coube ao evangelista Mateus registrar o que aconteceu. E no verso 21 diz que partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, daquele lugar, ela saiu ali e saiu clamando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu nenhuma palavra. O Senhor Jesus, eu quero que você já entenda que o Senhor Jesus, neste momento, ele estava deixando acontecer uma coisa extraordinária, que os discípulos que o acompanhassem soubessem que o amor de Deus, a suprema misericórdia do Senhor, não é somente para os que são seus seguidores, religiosamente falando, mas o Senhor Deus tem misericórdia para dar a todos os seus filhos. Independente de frequentarem igreja ou não, independente de conhecerem a Deus como você conhece ou não, o nosso Deus é tão maravilhoso que ouve o clamor, o pedido, o desespero de todos os seus filhos. Isso não é lindo? E disso eu já posso tirar uma linda e maravilhosa lição, de que se o Senhor Deus ouve o grito, o pedido daqueles que nem são do seu povo, se Deus ouve, e você vai ver que ao final da história o Senhor atende a necessidade daquela mulher que não era do povo de Israel, mas era uma mulher de um povo pagão, de um povo distante, de um povo de outros costumes, de um povo de outro tipo de adoração, adorava outros deuses. Se Deus atende a estes quando estes clamam, imagine você. Imagina você que conhece a palavra, que foi abençoado por reconhecer na palavra de Deus o poder de Deus. Imagina você, Deus vai atender você. Deus tem poder para responder a sua palavra de socorro, seu pedido de socorro. Então eu estou falando hoje para quem? Para mulheres cansadas, que estão cansadas de pedir e não veem resposta? Estou falando hoje para mulheres que dizem: eu já pedi muito, já clamei muito, já esperei muito e não veio. É para você que está dizendo: Darleide, estou esperando que o meu marido volte, meu marido não voltou. E hoje eu respondi a uma moça que ela dizia: Darleide, eu tenho esperado que o meu marido volte, que Deus traga meu marido de volta. Meninas, vocês sabem que eu tenho dito para vocês, que o Senhor tem dito para nós: não espere o seu marido voltar. Não espere você ter filhos. Não espere um novo emprego, não espere ter uma casa, não espere ter coisas, não espere ter ninguém nem nada neste mundo sem que antes você esteja certa de que o Senhor é seu suficiente Senhor e Salvador. Esta mulher saiu à procura de Jesus. Ela disse: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Era uma mulher pedindo socorro para uma outra mulher, a sua filha, que estava endemoniada.
Meninas, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas nós não gostamos muito de lidar com essa história de sermos possuídas, de sermos cercadas por hostes malignas, por influências do mal, pelos demônios que se manifestam. Nós não gostamos muito de falar sobre isso. É assustador, é horroroso. Mas eu preciso que você entenda o que a palavra de Deus revela ao nosso coração. Satanás trabalha, há demônios, há castas de demônios que trabalham especializadamente em tirar de você aquilo que é mais precioso, a sua paz, a sua saúde, a sua conexão com Deus Altíssimo, e tem roubado de nós o ambiente da nossa casa e tem carregado o ambiente da nossa casa, da nossa vida. Mas não duvidem. Assim como há o Espírito de Deus trabalhando, há o Espírito das trevas trabalhando em proporção também muito maior e presente. Estejam muito conscientes de que quando nós estudamos essa palavra e foi chamado a você a ser uma mulher espiritual, é para que você tenha discernimento e que as coisas sejam discernidas espiritualmente e que você tenha noção, de que você tenha consciência de que Satanás trabalha para destruir você. Satanás trabalha para possuir a nossa mente, para possuir o nosso corpo, quando nós damos lugar para que Satanás trabalhe. Por isso, esse chamado a nós, mulheres, a sermos de verdade entendidas na palavra de Deus, visitadas pelo Espírito de Deus, para sabermos que só há uma proteção contra as hostes do maligno, é estarmos em Jesus Cristo. E esta mulher foi buscar a Jesus e pedindo socorro a Ele para que Ele libertasse a sua filha, que estava endemoniada. E Jesus, para mostrar aos discípulos, dar uma aula aos discípulos sobre o que é a misericórdia do Senhor, Ele age assim. Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: Senhor, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Manda ela embora. Ela gritando e o Senhor calado. Ela pedindo socorro e o Senhor em silêncio. E os discípulos dizendo: manda essa mulher embora. E aquela mulher certamente cansada de estar vindo correndo atrás de Jesus, de estar buscando a Jesus, deveria estar vindo de longe, estava vindo cansada da sua rotina com a sua filha endemoniada. E a Bíblia não descreve qual era a rotina dessa filha endemoniada, mas dá para imaginar o sofrimento dessa mãe. E essa mulher vinha carregada de lutas, de opressão, de toda uma história que ela vinha carregando em si mesma. E ela apresenta Jesus e sabe o que ela ouve? Nada. Jesus tinha uma razão para ter dito nada. Assim como é preciso você saber que há uma razão para que até agora o Senhor não tenha dito nada a respeito daquilo que você pediu. E eu sei que uma das coisas mais cansativas da vida, amigas, é esperar. É esperar pelo que o Senhor prometeu que iria fazer. É ou não é? É difícil esperar, é cansativo esperar, principalmente hoje, nós que temos uma vida, uma rotina muito dinâmica. Se você me liga e eu não te atendo na primeira chamada, você já fica estressada, né? Se alguém te manda um recado, você não responde na mesma hora, já fica sabendo, mas por que ela não atendeu? Por que não me respondeu? Se alguém te ligou 3 vezes, alguma coisa deve ter acontecido. Não sei para que tem telefone, a gente liga e não atende. Não é assim? As coisas são apressadas. E nós também transferimos essa pressa para o Senhor. E eu oro ao Senhor, e eu peço ao Senhor. E a coisa não acontece com 24 horas, não acontece com 48 horas, não acontece no próximo mês, não acontece no próximo ano. Deus faz silêncio. E eu começo a me cansar de esperar. Mas o Senhor tem motivos para ficar quieto, sabia? Deus tem motivos, Deus tem propósitos no silêncio. E ele ficou em silêncio. E ele ouve os discípulos dizendo: manda essa mulher embora. Ela para de gritar, diz para ela parar de gritar. Sempre vai ter alguém para interferir na sua história com Deus e trazer a você impressões particulares. Mas, amadas, entre nós e Deus, ninguém. Entre nós e Deus, ninguém. Entre nós e Deus, somente o Senhor Jesus, que é o nosso intercessor, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele, é isso que diz a palavra. Mas entre eu e o meu Deus, entre eu e o meu Jesus, entre eu e o Senhor, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém, nada nesta vida deve tomar o lugar. Os discípulos agora se apresentaram e trazendo as suas impressões pessoais. Eles estavam achando que Jesus estava sendo incomodado. Ele dizia: Jesus, dispensa essa mulher. Mas o Senhor jamais é incomodado por um filho que lhe pede socorro. Tão bom. E ele respondendo disse:
àquela mulher: eu não fui enviada ou enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então ela chegou, o texto diz exatamente assim, no verso 25. Então ela chegou próximo de Jesus, adorou e disse: Senhor, socorre-me. Essa mulher me dá uma lição extraordinária de humildade e submissão. É incrível como uma mulher de um povo distante, que não tinha aprendido dos patriarcas e profetas a respeito de quem era Deus, você entende? Ela não tinha conhecimento da palavra como você tem. Ela não tinha essa oportunidade que nós temos aqui de aprendermos de Jesus, de confiarmos nesta palavra porque fomos ensinadas a crer. Não, aquela mulher deve ter ouvido falar de Jesus, que passaria um homem que em Israel fazia milagres, que ele certamente era o Filho de Deus, já que aquele povo de Israel esperava por um Messias. Devia ser ele o Messias. E ela deve ter pensado: se ele é o Messias, se ele tem poder, então eu vou crer e vou pedir a ele e ele vai me atender. Imaginem, ela ouviu falar. Ela só ouviu falar e creu. E quando o Senhor faz silêncio para ela, ela não desiste. E quando o Senhor diz: eu não vim para você, eu vim para os da casa de Israel, eu não vim para você. Você não pertence ao povo da casa de Israel. Você não pertence ao povo dos patriarcas e profetas. Eu não vim para você. E ele diz isso sabendo que os discípulos estavam à sua volta. E os discípulos a esta altura deviam estar dizendo: falei? Falei que ele é Deus só para nós? Falei que ele é só nosso? Tá vendo aí? É isso. E o Senhor dando uma lição para ele enquanto dizia isso. Mas ela, em vez de dizer: como assim? Eu acreditei no Senhor, eu dediquei um tempo de vir te buscar, eu separei um tempo para vir te adorar e agora você diz que não vai me atender? Sabe essas coisas que nós mulheres, mesmo mulheres cristãs, às vezes temos a ousadia de dizermos a Deus: olha aqui, já te pedi, já clamei, agora vou desistir. Olha aqui, cansei de ir para a igreja, cansei de pregação, cansei de palavra, cansei de pessoas, cansei de aconselhamento, cansei. Agora vai ser do meu jeito. Já ouviu isso? Já passou por isso? E não tenha vergonha de assumir que sim. Não se intimide diante do Senhor, Ele sabe tudo. E o Senhor é lindo, maravilhoso em não nos condenar, mas Ele é Deus poderoso e Salvador para nos ensinar. Ele estava ali ao mesmo tempo ensinando e salvando. Aquela mulher tem a atitude de, mesmo diante da negativa de Jesus, ela se prostra e adora. Tá bom para você? Para mim, assim, ó, pá, na minha cara. Quando o Senhor Jesus fez silêncio, ela não desistiu. Quando o Senhor Jesus disse: eu não vim para você, ela o adorou e disse: Senhor, me socorre. Que coisa mais linda! Ela disse: Senhor, me socorre. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O pão é para o povo da casa de Israel, não é para você. Ela não desiste. E certamente ela estava ainda em atitude de adoração. Ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. E desde aquela hora todos entenderam que a misericórdia do Senhor Jesus é para todos. E desde aquela hora todos aprenderam que o Senhor Jesus não veio para um povo, não veio para uma pessoa, não veio para um lugar, não veio ser exclusivo de ninguém. Ele é para todos. O Senhor Jesus é para todos, é para você. Tem aí do outro lado uma mulher que não é religiosa, está aí por alguma situação que eu nem sei qual é. Eu quero pedir a você que dê crédito ao amor de um Deus que ama você independente da sua religião ou de você não ter religião. Eu quero que você dê crédito a um Deus que nos ama essencialmente porque Ele é amor.
Eu quero pedir a você, ou melhor, pedir ao Espírito de Deus que mova o seu coração e comova o seu coração para aprender com uma mulher pagã. Como é que uma mulher cansada, como é que uma mulher sofrida, como é que uma mulher que lida com uma filha possuída por espíritos de demônios, por demônios, como é que uma mulher preterida, cansada, se achega a Jesus? Como é? Ela se achega assim, confiante. Confiante de que ela vai sair da presença de Jesus com a bênção que ela foi buscar. Confiante. Eu não vejo essa mulher titubeando da fé em nenhum segundo. E o Senhor Jesus diz isso. Ele diz, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a filha dela ficou sarada, curada. Ela ficou liberta, foi liberta dos demônios. Ai, princesas lindas! Entenda uma coisa, o seu cansaço se desfaz em adoração ao Senhor e em confiança plena na presença do Senhor. Meninas, ontem nós falávamos um pouquinho a respeito de ansiedade, não é? E se tem uma coisa que nos cansa é essa rotina pesada da vida, nós nos tornamos mulheres muito ansiosas. E como eu recebi palavras de mulheres dizendo das suas ansiedades, dos seus medos, das suas aflições. E esse é o momento para isso mesmo. Escreva, diga, e nós umas às outras vamos orando umas pelas outras, intercedendo umas pelas outras. É assim que vai acontecendo. Mas eu quero novamente pedir a você uma coisa. Trazendo à tona o que nós conversávamos ontem a respeito da nossa ansiedade. Eu preciso dizer a você que o que a palavra de Deus tem me ensinado é que o que me falta na vida, quando eu perco o controle dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, dos meus planos, o que acontece comigo é que eu não confio em Jesus. Sim, há desconfiança em nós. Sim, essa mulher confiou plenamente que Jesus daria a resposta para ela. Mesmo quando ele foi duro com ela, ele diz assim, mulher, o pão é para os senhores. Eu não posso dar o pão para os cachorrinhos. Ela diz, Senhor, só uma migalha. Só uma migalha me é suficiente. Só uma migalha. Eu não estou te pedindo os mesmos favores que os outros têm. Eu não estou te pedindo as mesmas coisas que os outros têm. Eu estou te pedindo só que o Senhor atenda a minha necessidade. A minha necessidade, o Senhor resolve com uma migalha da tua misericórdia. Já me é suficiente. Mas, meninas, nós temos sido tão desconfiadas. Nós oramos desconfiadas de que o Senhor vai ou não nos atender. Sim, e não adianta negar. Eu sei. Nós oramos e desconfiamos. Quer que eu te diga como? Você tem pedido repetidas vezes para o teu casamento ser restaurado e você passa dias e dias clamando, só que você não dorme, você não come, você não vive e você não para de pensar no problema. E eu vou dizer para você, sabe por que você não para? Sabe por que você não come, não dorme e você não controla seus pensamentos e porque você vive debaixo da opressão, da ansiedade? Porque você não confia. Porque se você confiasse, você faria assim. Pai, eu preciso, eu careço, eu te peço. Tu sabes da minha necessidade. E se ele fizer silêncio, você vai se aproximar mais dele, como esta mulher fez. E você vai dizer, Senhor, tu tens visto a minha necessidade. Eu te peço que o meu lar seja refeito. Eu te peço que o meu marido seja transformado. Eu te peço que a minha casa seja abençoada. Eu te peço, Senhor, mas agora eu vou dormir. E confiando no teu poder, eu hei de acordar amanhã. E se a bênção chegou, eu vou te louvar. E se a bênção não chegou ainda, eu vou te adorar, porque eu sei que a qualquer hora o Senhor vai ouvir a minha voz e vai responder a minha prece. Você entende a diferença?
Por que nós andamos desesperadamente, orando, orando, clamando, pedindo, insistimos, e aí nós vamos para o nosso quarto e nós não conseguimos dormir, e nós viramos a noite acordada, virando de um lado para o outro, e levantamos e choramos e dizemos tudo que vai no nosso coração com toda agonia, pobre coitada que eu sou, miserável que eu sou, porque tu não me respondes, meu Deus, não me respondes, e você não dorme, você não descansa, você não vive mais. Isso é desconfiar de que Deus vai te atender. É desconfiar. Você pode estar achando, não, Darlide, não é bem assim. Você pode me apresentar outros motivos. Deixa eu te apresentar os motivos do Senhor antes que você me apresente os seus. Porque os meus motivos e os seus motivos eu já os tenho, eu já os conheço. Os nossos motivos são conhecidos, mas os motivos do Senhor nem tanto são conhecidos assim. Diz assim a palavra do Senhor a respeito do pedido que Ele nos faz para nós não sermos ansiosos. E o Senhor é enfático. Ele diz assim: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E o Senhor Jesus começa a dizer: não temam aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Não temam. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E amadas do coração de Deus, o que mais pode fazer uma mulher perecer no inferno, se não for a sua preocupação, o seu desespero, a sua agonia, a sua ansiedade? Não é assim que nos sentimos quando as agonias tomam conta da nossa existência? É o inferno que corrói a nossa alma, um fogo devorador que passa pela nossa alma, pelo nosso corpo. E Jesus diz: tomem cuidado com estes. Ele disse: não se preocupem. Até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. E você acha que Jesus diria isso, não se preocupe, não sabendo que seria difícil para nós? Não, ele diz isso para fazer com que os seus filhos entendam que quando ele diz não se preocupem, nós venhamos a entender que se o meu Deus disse para eu não me preocupar, é porque Ele cuida de mim. E eu confio nele. Se eu confio nele, eu vou descansar nele. E aquilo que eu clamei, que eu pedi, que vou continuar pedindo e clamando, eu vou receber. E eu já começo a louvar a Deus pela vitória que Ele me dará. Ele diz: não temam, pois vocês valem mais do que os passarinhos. Não temam. Ele diz no verso 34 de Mateus capítulo 10, não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. E aí às vezes nós queremos dar uma roupagem para este texto, dizendo alguma coisa além do que ele queira dizer, mas uma coisa o Espírito Santo tem dito ao meu coração. O Senhor Jesus veio trazer ao meu coração a espada que me separa das coisas deste mundo, que separa-me das coisas deste mundo, das coisas espirituais, das coisas sobrenaturais. E se tem uma coisa que é sobrenatural do Senhor na minha vida, é a confiança que eu posso ter no Senhor de que Ele vai atender a minha prece e o meu pedido de socorro. O Senhor Jesus, Ele diz claramente a mim que veio trazer à minha alma não a paz deste mundo, mas a paz que excede ao todo entendimento. E se eu tenho paz no Senhor, eu tenho paz no Senhor para esperar no tempo dele. E ele diz: não temam, vocês valem mais que passarinhos. E eu cuido dos passarinhos. Não temam, eu sei mais de vocês do que vocês sabem dos cabelos que você tem sobre a cabeça. Eu sei até quantos cabelos vocês têm. Não temam. Não temam as coisas que podem roubar a vida de vocês, tirar a vida de vocês. Não temam. Eu sou a vida. Não temam. Mas temam aquilo que destrói a alma de vocês. E, amados, o que mais destrói a nossa alma do que a preocupação, o desespero e a agonia? O que mais? E é isso que tem nos tornado cansadas, sobrecarregadas, infelizes, cansadas. Eu ouvi de uma moça dizendo assim para mim, neste final de semana. Ela dizia para mim: Darlide, estou cansada. E eu resolvi desistir. Eu disse: você desistindo, você vai para onde? Para que lugar?
Ela disse, eu não sei, eu só preciso de um tempo, eu preciso parar, eu preciso pensar, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou desistir. E eu não aguento mais. Eu estou há 20 anos suportando um marido que não é o marido com quem eu casei, desejando e amando. Eu não aguento mais. Sai aquela mulher da minha presença dizendo estou cansada e vou desistir. Sai aquela mulher da minha presença e entra uma outra na minha presença, uma menina de 20 anos de idade dizendo, Darleide, eu vou desistir. Eu vou desistir. E eu pergunto, por que você vai desistir? Ela diz, porque eu já tentei, porque eu já tentei. E o Senhor não me responde. Eu disse, o que você espera que Deus te responda? Ela disse, Darleide, é que eu estou apaixonada por uma outra mulher. E essa paixão já se dá há 2 anos. Estou apaixonada por uma outra mulher e eu não consigo vencer os meus sentimentos, os meus desejos. Amadas, eu não sei se vocês sabem do que eu estou dizendo. Talvez você nunca tenha vivido alguma coisa desta maneira. Eu não vivi assim. Mas eu pude ver nos olhos daquela menina, os olhos cheios de desespero, dizendo, Darleide, eu vou desistir. Eu vou desistir porque já pedi e Deus não me respondeu. Eu vou desistir porque eu já tentei e não aconteceu. Eu vou desistir. E tantas outras vão sendo apresentadas a mim dizendo eu vou desistir, eu vou desistir. Mas será que eu vou ter que ser apresentada a mim, a palavra de Deus trazendo a mim a história de uma mulher pagã que não desistiu até que a bênção chegou? Até que a bênção que o Senhor tinha para liberar fosse liberada, ela não desistiu, ela continuou andando na direção do Senhor e continuou adorando o Senhor, e ela não desistiu. E eu pedia para aquelas mulheres, não desistam, não desistam, não desistam de esperar em Jesus, não desistam de adorar a Jesus, não desistam. Não desistam de estar na presença do Senhor. Eu sei que tem sido cansativo, pesado, doído, difícil, mas não desistam. O Senhor Jesus está chegando, o Senhor Jesus está às portas, amadas, Jesus está voltando. Os tempos estão revelando que Jesus está voltando. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, o que eu estou dizendo para vocês, anunciem. O que estou dizendo para vocês, creiam. Não temam, não temam estas coisas que estão acontecendo agora, não temam. Eu tenho poder sobre os demônios, eu tenho poder sobre as doenças, eu tenho poder sobre a maldade, eu tenho poder sobre todos os reinos. Não temam, a minha bênção já foi disponibilizada para você, já é sua. Apenas aguarde que o meu propósito se cumpra na tua vida. Compreenda que o Senhor tem propósito para a tua história. Eu tenho pedido repetidas vezes a tantas mulheres, não desistam, não desistam. Ninguém está dizendo que a sua dor não é verdadeira, que não é real, mas simplesmente ouçam, não desistam. E você há de ouvir Jesus dizendo assim, filha, a tua fé te sustentou, grande é a tua fé. Toma a tua bênção e vai. Amadas, ele disse isto para aquela mulher cansada. Ele está dizendo isso para mim e para você hoje. Ele disse isso. Ele disse isso para ela. Ele diz isso para mim hoje. Eu creio na palavra de Jesus que se renova. Eu creio. Não desista agora. O Senhor Jesus diz para os que andam ansiosos, ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andem amedrontados por coisa alguma. O Senhor diz, não temam, não se amedrontem, não fiquem na expectativa do mal, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Eu sou o Deus de vocês, eu cuido de vocês como eu cuido dos passarinhos, eu cuido de vocês como eu cuido dos lírios do vale, eu cuido de vocês, eu sou o Deus de vocês, confiem. Então, amadas, sabe o que nos deixa cansadas e sobrecarregadas? É não confiar que o Senhor já separou a bênção para nós. O Senhor já derramou a sua bênção sobre nós. O Senhor já nos visitou com a sua extrema misericórdia. Mas você anda tão focada, tão ansiosa, tão desesperada para ver que as coisas aconteçam, que você não tem se dado tempo para adorar o Senhor. Quais foram as coisas que aquela mulher fez? Ela confiou que o Senhor Jesus tinha a resposta para o seu grito. E ela não desistiu quando ele fez silêncio. O Senhor tem feito silêncio para você? O trabalho que você pediu ainda não aconteceu. A conversão do seu marido ainda não aconteceu. A sua cura ainda não se deu.
As coisas que você tem pedido ao Senhor ainda não se realizaram como você esperou. É o silêncio de Deus. E nessa história ficou muito claro que o Senhor faz silêncio, mas o silêncio de Deus tem propósito. E até no silêncio Ele salva. Ela continuou insistindo, insistindo, mas se aproximou dele e o adorou. Sabe o que tem te faltado? Espírito de adoração, amiga. Sabe essa energia que você tem gastado? Mandando mensagem para o seu marido, pedindo que ele volte, pedindo que ele dê pensão para os seus filhos, pedindo atenção, pedindo migalhas de amor, pedindo migalhas de afeto, pedindo migalhas de perdão, pedindo migalhas disso e daquilo, pedindo migalhas de coisas desta vida. Que migalhas que nós temos que pedir a pessoas? Eu careço da misericórdia do Senhor, porque mesmo as migalhas de misericórdia do Senhor me são suficientes para me salvar. Aí você tem perdido tanto a sua energia em pedir migalhas de afeto, pedir migalhas de coisas, pedir migalhas. Você tem perdido tua energia com a migalha de um trabalho, com as migalhas de um serviço, de um dinheiro, de uma coisa que você tem ou deixa de ter. Você tem perdido tempo com as migalhas da tua aparência. Você tem perdido tempo em sofrer porque está com sobrepeso. Você tem perdido tempo em se achar feia enquanto outras mulheres são mais bonitas. Você tem perdido tempo em gastar energia com essas coisas que não edificam. Você tem perdido tempo em gastar com roupas, sapatos, com coisas. Você tem perdido tempo, gasto seu tempo com essas migalhas de coisas miseráveis. Você tem perdido tempo e gastado a tua vida e a tua existência tão preciosa com essas migalhas. Se o teu marido se foi, você não precisa das migalhas do amor do seu marido, você precisa das migalhas, se assim quiser chamar de migalhas, é da misericórdia do Senhor, porque mesmo as migalhas de misericórdia do Senhor são suficientes para te salvar. Mas se o teu marido voltar para casa e você não tiver tido encontro com Jesus Cristo, não estiver experimentada em ser uma mulher transformada pelo Espírito de Deus, o que te adianta teu marido voltar se você não teve um encontro com Jesus Cristo e não aprendeu a adorá-lo com marido ou sem marido? Sendo gorda ou sendo magra, sendo pobre ou sendo rica, tendo ou não tendo coisas, sendo solitária, sendo solteira. Se você espera as migalhas de ter um marido porque está solteira e você se sente a última de todas as mulheres, se você quiser eu te apresento um sem número de mulheres que têm marido, mas elas não têm experiência com Jesus Cristo e são infelizes. As migalhas que nós temos aceito em nossa existência, sabe o que elas têm feito conosco? Nos têm feito morrer de fome. Nós temos vivido de maneira anêmica. Nós somos anêmicas em adoração, nós somos anêmicas, fracas em adoração, nós somos fracas em buscar ao Senhor, nós somos fracas e por isso desistimos. Nós desistimos porque as coisas não aconteceram como nós esperávamos. Esta mulher veio me ensinar que as coisas só aconteceram como ela esperava depois que ela aprendeu a ser humilde na presença do Senhor e confiadamente não desistir de crer e dizer: Senhor, socorre-me. Eu não vejo uma mulher desesperada, eu não vejo uma mulher gritando feito uma louca desvairada, eu não vejo uma mulher aqui trazendo uma outra soma de sensações e sentimentos que não fosse uma mulher que se prostrou, adorou e disse: Senhor, me socorre. Ela estava cansada, mas ela estava dizendo: nada vai me fazer desistir do Senhor e do que eu vim buscar aqui. Nada. Pode fazer silêncio, pode me mandar ir embora, pode me dizer para eu ficar quieta, pode fazer o que quiser. Senhor, eu não vou desistir do Senhor. Não desista, querida. Não desista. Mas sabe essa sua ansiedade, esse seu desespero, sabe esse seu medo, esse seu pânico, essa agonia que rouba as suas energias dia após dia, são sinais de que você ainda não aprendeu a confiadamente esperar no Senhor.
E o Senhor diz na sua palavra, não temam. Não tema aquilo que mata o corpo de vocês, ou seja, se você acha que vai morrer por falta do amor do marido de vocês, vocês não vão morrer. Mas se vocês não me tiverem a mim como Senhor e Salvador, aí sim vocês vão perder a coroa da vida, porque eu sou o que dá a vida e a salvação. E quando ele diz, não temam que mata o corpo, se você acha que o teu corpo vai ser vivificado com ter filho ou não ter filho, com ter trabalho ou não ter trabalho, essas coisas aí que a gente anda alimentando como se fossem as realizações mais importantes da vida, em ter uma casa, ter um carro, sei lá o quê. Ou se você quer ter apenas, Darleide, na verdade eu sou uma viúva de marido vivo. Eu tenho um marido dentro de casa, eu ouço muito isso. Tenho um marido dentro de casa, mas ele não me vê, não me enxerga, ele não me tem, ele só me tem na hora de fazer sexo. Ah, na hora de fazer sexo ele me procura. E aí, mas ele não me ama, não lembra. Hoje eu lia de uma amiga amada, eu sei que você está aí do outro lado, e você me dizia assim, Darleide, eu acho que meu marido está sofrendo de amnésia. Ele não lembra mais do meu aniversário, não lembra mais das datas especiais. E Darleide, eu me sinto triste, porque antes ele lembrava, agora não. Querida, cola um calendário na porta, grita para ele, põe uma mensagem bem grande. Se isso para você é tão importante, diz para ele, amor, não esquece, amanhã é meu aniversário. E se para você é tão importante ganhar o presente, diz para ele, amor, eu quero um presente amanhã. Mas por favor, não considera que a migalha da lembrança do seu marido pelo seu aniversário é o que te será suficiente para manter você forte e feliz. Mentiras! Não aceite essas mentiras. É isso que mata teu corpo, é isso que mata tua alma, é isso que tem matado a tantas mulheres. É não considerar que o que importa na vida não são as migalhas das coisas que nos são oferecidas no dia a dia. Tem mulheres trocando a santidade, a coroa da vida, por um trabalho qualquer, por um dinheiro qualquer, quando aqueles que são chamados a viver na presença do Senhor passam fome, se necessário for, mas jamais trocariam a Jesus por qualquer coisa, por qualquer migalha miserável. E eu tenho encontrado mulheres que abandonaram a fé por motivos que não têm nenhum valor diante da misericórdia do Senhor. E eu preciso aprender com uma mulher pagã que nada neste mundo me tirará da presença do meu Senhor e Salvador. Mas é isso que tem acontecido com muitas de nós. Relembrando o que nós conversávamos ontem, nós temos andado distraídas. Nós temos andado ansiosas, nós temos andado perdidas, nós temos andado sofridas, feridas, cansadas. Sabe por quê? Não são por conta das coisas que as pessoas nos fazem, não são por conta das coisas, das palavras que nos dizem, não são por conta das coisas que nos faltam, do que temos ou deixamos de ter, nada disso. Contudo, estou querendo dizer para você, nada é mais importante do que permanecer na presença do Deus Altíssimo. E mesmo quando Ele faz silêncio, eu continuar adorando antes mesmo de eu ver que a bênção me foi concedida. Você tem se mantido oprimida, ofendida, cansada, ferida, deixada, traída? Tudo isso, migalhas de miséria. Tudo isto, migalhas de miséria. Mas o Senhor Jesus, Ele disse para aquela mulher, mulher, grande é a tua fé. E naquela hora sua filha ficou curada. O que curou aquela mulher foi a confiança da sua mãe em Jesus. E aquela mulher na presença do Senhor, os frutos que ela apresentou ao Senhor, e a partir deles o Senhor deu mais frutos, foi o fruto da confiança, de um coração que confiou. Eu quero hoje rogar ao Senhor, pedir ao Senhor que você vá dormir sem medo, sem nenhum temor das coisas que podem matar o teu corpo, mas que você vá dormir livre no Senhor, livre das coisas que matam e roubam a tua paz. Matam e roubam a tua paz. O Senhor Jesus disse, não cuideis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em distinção homem contra pai, filha contra sua mãe, nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Esse é um contexto muito
muito delicado que Jesus traz a nós, mas neste momento eu quero dizer a você que no contexto que ele dizia não temam, não temam, não temam as coisas que matam o corpo, e o Senhor vem falar de divisão, de dissensão, de separação de pais e filhas, eu quero entender neste momento que o Senhor está dizendo para nós, amados, o que há de mais importante é você saber que se até mesmo tiver que deixar coisas para trás, pessoas para trás, o que você tiver que deixar para trás, que você deixe, que fique, que aconteça, que seja, mas que nenhuma realidade tome o lugar da realidade que é permanecer em Jesus e confiar de que em toda e qualquer situação, se na tua casa tem ambiente de guerra, Ele há de trazer paz. Se na tua casa há ambiente de separação, Ele vai te conceder misericórdia, união. Se na tua casa é ambiente de trevas, o Senhor vai derramar luz. Mas Ele está dizendo, não temam, não temam, eu sou Deus. Ele vai dizer para mim e para você hoje, não tema, não tema, confie. Quando eu fizer silêncio, me espere. Quando eu ficar calado, confie. Me espere. Quando eu disser para você não, confie, me espere. Quando eu disser não, espere. Em adoração, em adoração. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Eu quero orar junto com você. Por você, mulher cansada. Por você, mulher sofrida. Por você, mulher ferida. Por você e por mim. Amado Deus, obrigada porque o Senhor nos deixa a palavra que alimenta o nosso coração. O que ocorreu com aquela mulher, Pai, uma mulher pagã, mas que foi levantada como um testemunho vivo de que o Senhor é Deus que atende o clamor de todos os filhos que se levantam em todos os lugares, muito além das barreiras da religião, muito além dos ritos, muito além dos proformes. O Senhor simplesmente ouve o grito de um coração angustiado, o pedido de socorro de uma mãe angustiada. Se o Senhor ouviu a voz daquela mulher, ouve a nossa também, Senhor. Ouve o pedido de socorro nosso também. E, meu Deus, nos alimenta com o pão da vida. Porque nós estamos aqui muito acostumadas em ficarmos sendo alimentadas com as misérias, as migalhas das coisas que nos são oferecidas nesta vida. Mas, Senhor, dá-nos o pão da vida. Dá-nos a Jesus Cristo. Alimenta a nossa fé. Dá-nos tão grande fé quanto a fé daquela mulher que não desistiu. Dá-nos tanta fé quanto aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, que vivia uma realidade cercada de demônios, e o Senhor a ouviu no meio de uma multidão, e mesmo quando ela repetidas vezes te pediu, e o Senhor fez silêncio, caminhou mais um pouco e só depois atendeu. Dá-nos então a paciência daquela mulher, Pai. Dá-nos a paciência dela. Dá-nos o espírito de insistência que ela teve para nós esperarmos, pedirmos socorro e esperarmos a tua resposta. Tenha misericórdia, Senhor. Neste momento, nós estamos orando juntas. Centenas de mulheres clamando ao Senhor, tenha misericórdia de nós, meu Deus, tenha misericórdia. Vai ali na casa daquela mulher, vai onde ela está agora, Senhor, e derrama no coração dela esperança, derrama no coração fé, derrama no coração dela paciência, derrama, Senhor, faze com que brote na vida dela os frutos do Espírito Santo, o fruto da longanimidade, da paciência, da paz. Senhor, faze com que agora possamos dormir e descansar no Senhor e que não mais andemos nos arrastando sobre o peso que temos arrastado até aqui, mas que tenhamos paz e confiança de que amanhã o Senhor vai agir.
de que enquanto eu durmo, de quanto nós dormimos, enquanto nós estamos dormindo o sono dos santos, o Senhor trabalha por nós. Enquanto nós descansamos, o Senhor trabalha por nós. Senhor, guarda essa verdade no nosso coração para que não venhamos a perder o sono, a ficarmos nervosos, ansiosos, medrosos, confinados em nosso sofrimento. Senhor, nos liberta deste mal, nos liberta dessa agonia, nos liberta, Pai. Nos dá o Espírito Santo e nos dá a capacidade de descansarmos no Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que esse tempo aqui com as minhas amadas irmãs e amigas não esteja sendo tempo em vão, mas que seja tempo de graça, que seja tempo de refrigério. Ó Deus bendito, tantas filhas tuas ali do outro lado, enganadas, tantas filhas tuas perdendo tempo, perdendo energia, perdendo tempo de santidade, perdendo tempo de santificação, porque estão pedindo esmolas de amor, pedindo esmolas de compaixão, pedindo esmolas a outros que não têm como suprir as nossas necessidades, as suas necessidades. Tem mulheres ali, Senhor, cansadas e feridas, porque tão somente estão esperando esmolas de outras pessoas. Mas eu quero crer que hoje o Senhor está movendo o coração dela para que ela coma do pão da vida e seja alimentada daquilo que realmente alimenta a alma da tua filha, da tua serva. Que o Senhor dê pão como o Senhor deu pão àquela mulher há tanto tempo atrás. O pão da vitória, o pão que sacia a fome, o pão que restaura as esperanças, o pão que levanta forças e que cura. Senhor, a filha dela foi restaurada a partir da fé desta mulher, daquela mulher. Então cura os filhos destas mulheres que estão ali do outro lado, que agora manifestam fé no Senhor. Por meio da fé destas mulheres, cura os seus filhos. Por meio da fé destas mulheres, cura o marido delas. Senhor, cura toda e qualquer área da vida destas mulheres por meio da fé manifesta nelas. Oh, Senhor. Nós vamos agora descansar. Nós vamos descansar no Senhor. Nós vamos crer que a vitória vai chegar. Que assim como o sol se levanta, a tua glória há de se levantar sobre nós. Que assim como a sua misericórdia se renova a cada manhã, logo pela manhã, o Senhor vai nos renovar. Faz essa mulher dormir hoje em paz. Faze com que a sua ansiedade cesse. Faze com que a sua depressão dê lugar ao louvor. Faze com que a síndrome de pânico dela dê lugar à confiança no Deus Altíssimo. Faze com que esse medo, esta sombra que acompanha esta mulher, dê lugar à confiança absoluta no Senhor. Faze, Senhor, com que a doença que tem arrastado essa mulher por anos e a tem feito cansada, oprimida, abandone o seu corpo, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Nós nos reunimos aqui no Senhor, nós nos reunimos aqui para o Senhor, nós nos reunimos aqui para aprendermos na Tua Palavra, e o Senhor trouxe a nós hoje esta palavra para vivificar a fé das Tuas filhas. Então vivifica, Senhor, transforma, faze algo novo na vida delas. Senhor, nós estamos dizendo ao Senhor que não queremos mais viver como antes, nós não queremos mais ficar pedindo esmolas de amor a ninguém, nós não queremos mais viver pedindo esmolas de emprego, esmola de dinheiro, esmola de coisas, esmola de afeto. Nós agora queremos definitivamente, tão somente o pão que o Senhor tem para nos dar. É isso que nós estamos te dizendo, Senhor. É isso que as tuas filhas estão dizendo ali do outro lado. Nós não queremos mais as migalhas que este mundo nos oferece. Nós estamos deixando para trás as migalhas da vaidade. Nós estamos deixando para trás as migalhas do medo. Nós estamos deixando para trás qualquer coisa que nos separe da única verdade que salva, Jesus Cristo, Sua Palavra, Seu Espírito, Seu poder. É isso que nós queremos, Pai. Então segura a nossa mão, sustente a nossa mão.
Tome a nossa mão agora, estendida na tua direção, e nos sustenta. Confirma a nossa fé. Diz, Senhor, a nós o que o Senhor disse àquela mulher. Vai, a tua fé, grande fé, te curou. Confirma, Pai, no coração das tuas filhas o que o Senhor confirmou àquela mulher. Mulher, a tua fé, a tua grande fé te curou, a tua grande fé te libertou, a tua grande fé libertou teus filhos, a tua grande fé restaurou teu marido, teu casamento, tua casa, a tua grande fé, a tua grande, extrema confiança em mim. Agora descanse, descanse. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Pai. Nós te aceitamos, Senhor, como nosso Pai. E como filhas, nós confiamos no nosso Pai. Ainda que Pai, aqui na terra, tenham falhado com muitas destas filhas que agora estão clamando, ainda que elas não tenham referência positiva de um Pai, diz a ela que o Senhor é Pai de amor e misericórdia e que o Senhor está ouvindo o clamor de cada uma delas. Senhor Jesus, tem ali do outro lado mulheres ajoelhadas agora, tem mulheres ali do outro lado chorando, clamando, pedindo ao Senhor que alimente a alma, que alimente os sentimentos, que alimente os pensamentos, que alimente as emoções e que cure. Faz isso, Senhor, faz isso. Faz isso, Pai. Faz isso no teu silêncio. Faz isso na tua palavra. Faz isso no teu espírito. Faz isso. Mas não permita, Senhor, de maneira nenhuma, que nós percamos o sono, que nós percamos a paz, que nós percamos a vida, por termos depositado nosso coração, a nossa existência, na mão de um homem, na mão de uma mulher, na mão de qualquer pessoa, na mão de um pai, de uma mãe que não soube ser pai ou ser mãe. Não permita, Senhor, que ninguém tire de nós aquilo que o Senhor já nos entregou. A vitória, a salvação, a verdade e a vida. Jesus Cristo, louvado seja o teu nome. Obrigada, meu Jesus, por tu seres o nosso Deus. Louvado seja o teu nome, grande é o Senhor, digno de toda honra e toda glória. Grande é o Senhor e maravilhas o Senhor está operando em nosso meio. Maravilhas o Senhor está fazendo em nosso meio. Maravilhas o Senhor está concretizando na vida destas mulheres. Louvado seja o teu nome, Pai. Eu já te louvo pelas vitórias, eu já te louvo pela grandeza da tua misericórdia. Eu te louvo, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e nós sabemos disso, e a tua misericórdia dura para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Amém. Um beijo, amadas. Um beijo no coração de vocês. Sinta o abraço, o carinho do Senhor Jesus aí do seu lado. Continuemos juntas em oração. Eu posso dizer que amo vocês porque o Senhor me entregou vocês para serem objeto da minha oração nestes dias. Obrigada pela confiança que vocês têm depositado aqui. Mas não confie em nós. Confie no Senhor. É Ele que é digno de todo louvor e adoração. O nosso Deus. Até amanhã. Um beijo. Fiquem na paz.